pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e este será mais um episódio da nossa série especial mais recente sobre filosofia. Estou aqui com o Valdir, que vai me ajudar no episódio de hoje, não é isso, Valdir? Olá, Rod, olá, ouvintes. Vamos juntos pensar sobre racionalidade e espiritismo. Ouvinte, o Dayan não desapareceu, ele está só viajando, para variar. E assim que ele retornar da viagem, eu creio que nós conseguiremos concluir o nosso episódio sobre igualdade. Então, nós não desistimos dele. O Dayan está só viajando. Nós temos uma série sobre leis morais para completar, logo ela estará terminada, mas nós resolvemos aí adiantar um pouco a pauta de um tema que a gente vinha trabalhando lá no começo do episódio. Os episódios foram ficando para trás e a gente resolveu retornar a esses estudos específicos sobre filosofia e sobre o espiritismo, tá bom? Nosso objetivo é tentar uma abordagem mais prática de alguns temas importantes hoje. Mas antes de seguir com o episódio, lembrem-se, por favor, sigam lá a nossa página no Instagram, @ocastdosespíritos. Temos o nosso canal no YouTube, onde os vídeos e as playlists estão muito bem organizadas pelo Valdir. É só digitar o nome do podcast que você vai encontrá-lo. Compartilhe aí os episódios, dê um like se gostar, deixe um comentário e em breve nós teremos novos episódios com sessões de perguntas, aliás já está um pouquinho atrasado. Mas vamos lá, Valdir, qual é a nossa pauta hoje? Rod, nossa pauta hoje é voltar para aquele assunto que todo mundo que chega à casa espírita ouve. O espiritismo é racional? E para falar sobre este assunto, nós vamos nos lembrar que na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa frase ele escreveu no item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e neste capítulo ele está argumentando acerca das condições para uma fé inabalável. Kardec também anuncia, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o controle universal do ensino dos espíritos, fundamentando na ideia de que, se algo é repetido aleatoriamente em diversos lugares, deve ser verdadeiro. Kardec está em busca de um critério ou de um elemento que dê razoabilidade, que dê razão ou racionalidade ao espiritismo. Hoje, nós vamos buscar consolidar mais um aspecto das nossas investigações filosóficas e nós iremos abordar uma das perguntas mais clássicas que existem dentro do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina racional? E para isso nós teremos dois grandes tópicos para serem abordados. O primeiro é óbvio, nós precisamos saber o que é a razão e o que é ser racional. E depois que nós tivermos clareza sobre o que é razão e o que é ser racional, nós vamos poder falar sobre o espiritismo e a razão. Rod, vamos começar a nossa conversa de hoje explicando a realidade do mundo por meio de mitos, o pensamento da antiguidade e a importância da religião. Qual é a relação que você vê entre mitos, pensamento e religião em relação à realidade? Bom, Valdir, hoje nós temos aqui um tema que nós já discutimos algumas vezes aqui no podcast, mas a gente sempre volta a ele e sente necessidade de voltar porque esse é um dos pilares do espiritismo como uma doutrina, né? Como um conjunto de crenças. Então vamos lá, vamos tentar aqui nessa primeira parte deixar claro para os nossos ouvintes o que nós queremos dizer quando afirmamos que uma crença é racional, e na segunda parte vamos ver se o espiritismo cumpre esses critérios. E aí, dividindo aqui essa primeira parte em 3 momentos diferentes, no primeiro momento vamos entender um pouquinho o que significa essa tarefa que parece primordial e tão típica dos bichos humanos: descrever e explicar o mundo. Quando a gente diz os seres humanos pensam, a gente diz com isso muita coisa. Mas algo que é bastante característico da nossa espécie é a necessidade que a gente sente não apenas de lidar bem com o ambiente onde a gente vive, encontrar comida, sobreviver e etc., mas de compreendê-lo. Isso é uma lição bastante consagrada nos estudos de antropologia. Então, ao longo dos tempos, nós desenvolvemos explicações. Na verdade, eu gostaria de deixar claro 2 coisas. Nós não desenvolvemos apenas explicações. Deixa eu explicar um pouquinho aqui algo bem simples. Quando nós dirigimos a nossa capacidade de pensar
a um objeto ou a um fenômeno, sabe? Tipo, a gente viu um eclipse no céu, ou estamos preocupados em saber por que não tem mais rio no peixe, onde a gente sempre pegou o peixe. A gente usa uma árvore que caiu para atravessar um riacho e a gente tá vendo que a árvore tá apodrecendo. A gente sempre passou por ali. Estamos aí 30 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, entendeu? Nós estamos dirigindo a nossa capacidade de pensar, que já existe conosco há um bom tempo, pelo menos mais bem desenvolvida desde que o córtex pré-frontal está aqui. Então os sapiens de 250 mil a 300 mil anos que nós somos, eles já têm essa capacidade. Mas o que significa dirigir o nosso pensamento a um objeto ou um fenômeno e efetivamente pensar? Basicamente com isso eu quero dizer duas coisas. A primeira, nós dirigimos os nossos sentidos para observar, tocar e etc. E a nossa finalidade é a de descrever o objeto. Descrever, ok? Descrever é, em primeiro lugar, reconhecer a existência daquilo e suas características e ser capaz de definir suas características principais. Grande, pequeno, resistente, não resistente, comestível, não comestível e por aí vai. Então uma das primeiras coisas que a gente faz quando pensa é descrever. E em descrever eu estou aqui reconhecendo que eu faço pelo menos outras duas coisas. Eu reconheço a existência de alguma coisa e eu associo características a essa coisa. Pare para pensar, Valdir, é uma frase. O que você faz é construir uma frase, porque você estabelece um sujeito, ok? Um substantivo, uma substância, portanto você afirma que aquilo está ali, e a próxima coisa que você tem que fazer é descrever as características dela, né? A árvore é resistente. É isso que você está fazendo. Então pensar é gramática. Nesse sentido bastante simples que eu estou propondo, pensar é gramática, e a primeira coisa que você faz em gramática é descrever as coisas. A árvore é grande, a árvore é pequena, essa fruta é comestível, esse bicho é perigoso. Tudo bem até aqui? Então, os seres humanos pensam, isso significa em primeiro lugar que eles são capazes de descrever objetos e fenômenos à sua volta. Segunda coisa que nós fazemos quando pensamos, nós explicamos. O que significa explicar? Aí é um pouquinho mais complicado. Eu estou me servindo aqui das lições de Aristóteles, na lógica e na metafísica. Lembrando que foi Aristóteles quem escreveu, inclusive, as regras para a gramática, que nós usamos. Foi ele a primeira pessoa a dizer o que é um texto. Um texto tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão e tal. Foi Aristóteles. Ele tem um livro chamado Da Interpretação, que é sobre isso. Segunda coisa que nós fazemos quando pensamos, nós explicamos. O que é explicar? Explicar é dizer de onde daquilo veio, como é que aquilo foi feito, como é que chegou até ali. Explicar é descrever as causas. A causa da causa da causa da causa. A semente caiu no chão, brotou uma árvore, a árvore cresceu, deu fruto, o raio derrubou, a gente pegou a madeira, fez a ponte, depois a ponte foi levada pela água do rio, lá embaixo o outro pegou e transformou em madeira para queimar, para construir a casa, depois a casa caiu, ele pegou o resto da madeira e transformou em lenha. Então, o que é a lenha da fogueira? A lenha da fogueira é a madeira da ponte que o rio trouxe, que era a árvore, entendeu? Então, o que é uma árvore? Uma árvore é a madeira ou ela é uma outra coisa? A árvore é a semente que cresceu ou ela é a substância da madeira? Então você explica as causas das transformações pelas quais aquele objeto passou. Pensar é descrever e explicar. Essa era a visão do Aristóteles, ela é muito boa, a gente pode lidar bem com ela. Então, o que é que todas as culturas sempre fizeram? Por isso que nós somos humanos. A gente não só explora o mundo para tirar comida e se manter seguro, a gente o descreve e explica para ele ficar mais controlável, para ele ficar mais habitável. Nós o transformamos, mas antes de transformar as coisas, vamos descrever e explicar. Então, descrever e explicar é uma atividade do pensamento tipicamente humano. Isso por si só é ser racional? Ainda não. Por quê? Porque existem modos diferentes de descrever e explicar as coisas. E é aqui que entra a importância do pensamento mitológico. E é aqui que entra a importância da religião. Então, pensar não é o mesmo que raciocinar? Não. Nesse sentido que eu estou propondo, não. Ou, pelo menos, não completamente. O Aristóteles dizia que a palavra raciocínio significava um encadeamento de juízos causais. Sabe aquela história? Todo homem é mortal. Tá, isso é uma verdade que nós aceitamos. Sócrates é um homem. Ok, logo ele não pode ser um deus. Então assim, 1 mais 1 é igual a 2, isso é um encadeamento de premissas, né? Então isso é um raciocínio. Chegar a uma conclusão por meio do encadeamento dessas premissas, a premissa maior é um raciocínio. O problema é que o que eu estou dizendo agora é baseado em regras que o próprio Aristóteles criou, que nós chamamos de lógica. É que, assim, antes da lógica, você observava, nossa, eu estou vendo
vendo, realmente o sol apagou durante o dia. O que aconteceu? Nossa, o sol apagou durante o dia, a terra ficou escura. Isso é a descrição do fenômeno. Explique. Os deuses estão bravos. Isso acontece quando aqui embaixo a gente cruza aquele rio que eles mandaram não cruzar. Essa explicação é racional? Não. Mas ela foi baseada em observações? Um pouco. Ela foi um pouco baseada em observações. Mas ela não é muito racional. O que falta nela? É disso que a gente vai falar daqui a pouco. Entendi. Você está falando sobre... Você gastou esses nossos primeiros minutos para deixar claro, pelo menos eu acho que foi isso que eu entendi, que não é a nossa capacidade de elaborar uma explicação sobre o mundo ao nosso redor que faz com que esta explicação seja racional. Não é só isso. Quando os antigos diziam que o sol era um deus e que a lua era uma deusa e que o rio era um deus porque dava a comida e etc., eles estavam elaborando uma explicação sobre a realidade, mas essa explicação não necessariamente era racional. Isso. E mesmo naquilo que ela poderia parecer muito racional, talvez ela não fosse. Tipo, durante centenas de anos, a humanidade observou o céu e percebia que certas estrelas não se moviam e que outras estrelas se moviam em algumas posições relativas durante o ano. E ouvinte, é por isso que no seu mapa astral deve ter lá um Marte retrógrado, um Sol avançando, uma Lua pulando, Júpiter quicando, alguma coisa assim. Era a forma como se descrevia a posição dos astros no céu. E de fato eles não se encontravam todos os dias, ou melhor, todas as noites do ano, na mesma posição. Eles estavam em posições diferentes. Esta era uma observação da realidade e havia uma explicação para isso, eu imagino. Sim. Os antigos faziam lá suas referências. Sim. Cara, nós conhecíamos, Aristóteles conhecia, e ouvinte, o Rodolfo está invocando o espírito do Aristóteles. Vai que daqui a pouco ele se manifesta aí no escritório dele, vai saber. Definitivamente não. Definitivamente Deus me livre. Fica invocando o cara, pode ser, né? Mas, sujeito de 300 anos antes de Cristo, e evidentemente já se conhecia a matemática nesse período. A matemática é uma aquisição humana de alguns bons milhares de anos. E, cara, vamos lá. Você tá falando pra gente sobre descrever a realidade, apresentar uma explicação sobre a realidade e, ao mesmo tempo, deixando claro que esta descrição da realidade, essa explicação não é necessariamente racional. Vamos lá. Matemática, pelo menos, não ajudava nisso? Olha só, descrever e explicar são atividades naturais do pensamento, estão em toda parte. O que nós passamos a fazer enquanto cultura foi criar modelos de explicação. Criar modelos nos manteve confortáveis, sempre nos deu a sensação de domínio ou controle que parece ser essencial para a nossa psique. Os seres humanos sentem necessidade de ter controle sobre o ambiente em que vivem para se sentirem seguros. Os modelos descritivos, explicativos de origem religiosa sempre foram essenciais, eles sempre estiveram aí. E você perceba que a maioria deles contém um roteiro. Quase todos. Todos contêm uma origem, contam uma história sobre de onde tudo o que existe veio, inclusive nós. Todos contêm uma descrição sobre o que nós somos, ou a nossa natureza atual, e todos contêm uma explicação sobre o nosso destino. Daí essa história de quem somos, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Esse circuito completo de começo, meio e fim está presente em praticamente todos os grandes modelos descritivos e explicativos criados por culturas evidentemente humanas, né? Só que eles eram fortemente baseados numa linguagem fantasiosa, mitológica ou simbólica, pela nossa dificuldade de observar bem, reunir evidências, reunir dados e reunir esses pedaços da realidade numa explicação adequada. Já falaremos disso, sobre o que significa esse adequado. Mas já tínhamos algumas ferramentas. Vamos avançar no tempo e ir logo para o período pré-surgimento da filosofia, né? Pré-invenção da filosofia, ela não surgiu do nada. Nós já tínhamos matemática, astronomia, engenharia,
arquitetura, diversas ferramentas do pensamento que se demonstravam ser poderosas já. Por quê? Mesmo com muita dificuldade, nós navegávamos e podíamos navegar inclusive à noite, especialmente à noite por causa da orientação em razão das estrelas. Então, estudos sobre o céu, as correntes marítimas, sobre a capacidade de irrigar o deserto, e não só o deserto no Egito, mas irrigar outras áreas, alagando e retirando a água depois para poder cultivar o solo fértil. Tudo isso são formas de conhecimento poderosas que começaram a surgir faz muito tempo. Então, assim, por que elas não ajudaram tanto na criação de modelos descritivos e explicativos da realidade, como, por exemplo, só passou a acontecer nos últimos 200 ou 300 anos? Muito provavelmente a resposta tem a ver com o fato de que esses conhecimentos particulares estiveram por muito tempo restritos ou sob controle de autoridades político-religiosas que não permitiam com que essas ideias não só circulassem, mas com que elas invadissem a sala do trono, que elas se transformassem ou elas pudessem avançar para dentro daqueles modelos explicativos bem estabelecidos há muito tempo e na sua maioria religiosos. Então, a astronomia e matemática, por exemplo, eram muito importantes no Egito, mas não importantes a ponto de conseguirem combater ou derrubar ou confrontar explicações sobre, por exemplo, a ordem das coisas que estão sobre a nossa cabeça no céu e os fenômenos da natureza. Não é à toa que a maior parte das escolas que produziam esse conhecimento eram locais restritos, não acessíveis a qualquer pessoa, pelo contrário, e o conhecimento desenvolvido ali não circulava. E veja, com não circulava não significa apenas que os egípcios não publicavam livros de matemática e astronomia para qualquer um ler, não é só isso. Significa que as autoridades religiosas tinham posições hierarquicamente superiores e controlavam o potencial desse conhecimento. Então essas ideias, elas não chegavam a derrubar ou a ameaçar, a incomodar, nem mesmo a arranhar a imagem do modelo de mundo criado pelas autoridades religiosas há muito tempo. Então, poderosas tradições religiosas estabeleceram esses modelos explicativos e eles, com o tempo, foram ganhando autoridade, de modo que eles não podiam ser arranhados pelas descobertas ou invenções desses primeiros grandes pensadores. Então veja no caso da Grécia, por exemplo, nós temos na Grécia o Moisés dos gregos é Homero, né? Na verdade, o Homero não estava ali também tão sozinho, havia um outro sujeito chamado Hesíodo. Então o modelo de explicação da realidade dos gregos no ano 800, 700 a.C. era predominantemente o modelo homérico, mas também havia uma esparsa literatura, tradição religiosa literária, né, não só de Hesíodo e outros pensadores, muitos poetas, muitos autores de teatro, mas essa literatura era fortemente amparada pela estrutura dominante da religião nas cidades. Então, com o tempo, os modelos de explicação baseados no pensamento mitológico religioso foram servindo de redoma. Eles criaram uma redoma de proteção e um escudo. Pode haver um matemático aqui, um ali, um astrônomo aqui, um ali, um engenheiro aqui, um ali, ok? Façam aí o trabalho de vocês, construam os prédios, irriguem os campos e naveguem. Mas não mexam com a explicação geral que nós desenvolvemos aqui há muito tempo, porque por meio dela nós controlamos a sociedade e fazemos as coisas aqui embaixo funcionarem. Então, isso é muito importante, porque isso nos leva ao próximo passo. Então, Rodolfo, o que você está dizendo é que por mais que matemática e astronomia, que eu estou usando como exemplos, né, são conhecimentos importantes que surgiram muito antes da filosofia, por que é que eles não foram além e conseguiram arranhar ou modificar de alguma forma esses modelos explicativos da realidade do mundo que eram predominantemente religiosos? O principal motivo é que eles estavam cerceados, presos, enjaulados na estrutura sociopolítica daquelas comunidades. E aí é por isso que, embora os egípcios soubessem que a irrigação do deserto e a fertilização das terras do Nilo tivessem a ver com regras rígidas de matemática
que tinham a ver com a estrutura do que acontecia no céu, com a mudança das estações, etc., isso não chegava a mudar o livro oficial da explicação que falava no comportamento dos deuses, seus interesses e vontades. Não conseguia chegar. O que eu estou entendendo do que você me conta agora é que o discurso estabelecido para explicar uma realidade acabou se tornando mais forte do que a realidade em si. Sim, sem dúvida. O discurso para explicar por que é que a deusa da agricultura estava feliz e por isso as plantações cresciam. Isso. Era mais importante para explicar o crescimento das plantações do que o fato da cheia daquele ano ter sido capaz de fertilizar o solo. Isso. Beleza. E aí, obviamente, eu vejo a partir daí uma série de desafios para a humanidade, porque se o discurso acerca da realidade pode ser mais forte do que a realidade, cada comunidade tem a sua explicação sobre a realidade. Perfeito. Cada uma delas vai dizer que ou foi o deus, ou foi a deusa, ou foi o deus hermafrodita, ou foi a lua, ou foi o sol, ou os espíritos, enfim, alguém fez a plantação crescer. E a gente fica numa situação um tanto quanto desafiadora, que é, a plantação cresceu. Cara, que saída nós temos para descobrir que a plantação cresceu não por causa do deus e da deusa, mas porque o solo estava corretamente nutrido com os nutrientes necessários? Veja, havia disputas, havia concorrência, mas o papel desses conhecimentos, eu estou chamando de conhecimentos particulares para não usar a palavra ciência de modo inadequado, por enquanto. O papel desses conhecimentos particulares, ele acabava limitado, entendeu? Então, quando você olha para o Egito, você vê aqueles prédios incríveis, obras inacreditáveis, né? Não tem como você dizer que eles não produziam conhecimento válido para transformar a realidade da natureza. É claro que eles produziam, entendeu? E falando de algumas coisas na matemática, elas sobreviveram por milênios. Mas o que é que eles não conseguiram fazer? Dar esse passo para alterar o modelo explicativo geral da realidade. Eles não conseguiram dar esse passo porque a estrutura social, cultural e política criada ao longo dos milênios, fundamentada numa visão religiosa do mundo, não permitia. A gente já sabe que era a existência desta relação de poder, dessa estrutura estabilizada dentro da sociedade que continha a compreensão sobre a realidade dentro de uma explicação dada desta realidade. Isso. Mas o que eu tô querendo saber agora é, existe uma saída para isso? Nós temos uma saída racional para isso? Dá para passar além do nosso discurso que descreve a realidade para termos outra forma de conhecer a realidade? Seja bem-vindo à invenção da filosofia. Aí nós estamos falando da invenção do pensamento racional. É radical esse ponto. Ninguém sabe dizer o porquê, nem é possível rastrear muito os motivos, mas foram os gregos que inventaram. E o que você quer dizer com pensamento racional? Muito bem, o que nós vimos até agora? Nós vimos até agora que uma atividade comum do pensamento em humanos é observar a realidade para descrevê-la e explicá-la. Descrever e explicar são duas atividades do pensamento humano. Depois de falar disso, a gente tentou discutir um pouco sobre aplicar essas duas atividades a descrever e explicar a realidade como um todo. Daí, rapidamente, a gente fez a passagem dizendo, ora, a explicação baseada em mitos, fábulas e no pensamento religioso dominou essa atividade por milênios. Até o ponto em que boas ferramentas do pensamento, como a matemática e a astronomia, tivessem se desenvolvido bastante, porém, sem assumir essa tarefa. Isso durou muito tempo. Então, as grandes religiões assumiram esse papel, deixando essas outras ferramentas do conhecimento em segundo plano, até que a filosofia surgisse na Grécia. Então, quando a filosofia surgiu, ela partiu para o ataque, digamos assim. E ela surgiu ali, ela surgiu nesse cruzamento entre um conhecimento particular e a explicação geral. Ela surgiu ali. O tal do Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, eu falo muito disso com os meus alunos, estava falando isso com meu filho ontem. Ele era um homem comum. Ele era um homem genial comum. Então assim, havia muitos dele na Pérsia ou no Egito.
Ele era um matemático, ele era um astrônomo, ele era um economista, ele ficou muito rico, ele foi um político muito hábil, ele tinha uma bandeira política de independência das colônias gregas, mas assim, tinha muito medo dos persas e alertava sobre a invasão que viria a acontecer dos persas, né? As guerras médicas e etc. Mileto é uma cidade onde fica a Turquia, né? Do lado direito, se você olhar no mapa aí do Mar Egeu. Então, assim, ele desenvolveu um calendário de estações do ano, ele ficou muito rico comprando prensas de moer azeitona e prevendo o fim de uma seca, e depois alugando as prensas. Então ele é um homem, claro, ele previu um eclipse, o que não é uma coisa muito comum, mas ele era um homem genial, mas até aí ele era um egípcio. Até aí ele era o persa mais inteligente. O que foi que esse sujeito fez de tão diferente? Esse é um ponto primordial para inventar a filosofia. Ele pensou sobre a realidade e pensando sobre a realidade ele teve uma ideia. Não, para começar ele não só pensou, né? Como eu já disse, ele observou muito em primeiro lugar, né? Então ele era um grande observador e ele tinha capacidade de reunir dados sobre a realidade. Mas ele também ele dominava regras importantes para organizar esses dados do pensamento. Afinal, ele era um matemático. Então, assim, a matemática é um conhecimento abstrato, enquanto a observação empírica é algo que tem a ver com a experiência prática. Ele era capaz das duas coisas. Mas até aí, como a gente viu, outras pessoas também eram. Por que é que quando o Tales vai lá e escreve um livro, que infelizmente não sobreviveu, dizendo que a realidade em que estamos inseridos, a physis, possui um fundamento que não é, nem nunca foi, Cronos, o pai dos deuses, nem é dominada por Zeus, nem se equilibra numa disputa entre três irmãos, mas sim é a água, ou o elemento de umidade, ou a característica da água, seja lá como definirmos agora. Quando ele faz isso, ele tá se baseando em observações. Não, eu estive no Egito e lá a água irrigando o deserto trouxe vida. Para mim, a natureza é um processo de renovação constante de todas as coisas. A natureza não é uma coisa. A physis não é uma coisa. É um processo constante de renovação. E esse processo de renovação constante é vida. Esse movimento, vida é movimento. E vida é vento, é ânima. Né? Então, assim, só tem vida porque, obviamente, você respira. Quando você morre, você não traz mais vento para dentro dos pulmões, né? Então, assim, ânima é o princípio da vida. A vida é renovação. Então, entre morte e vida, o movimento não cessa. Para ele, a physis era isso, entendeu? Ele criou um modelo explicativo e ainda definiu um elemento primordial sem o qual o modelo explicativo não funcionaria. Até então, para facilitar, que é a água. Afinal, o mundo é cercado de água. Veja, é fantástico. Ele criou um modelo explicativo para tudo, baseado em observações e em reflexões poderosas. Tudo bem, isso é a filosofia? Ainda não, falta uma coisa importante. O que está faltando? Ele escreveu um livro. E esse livro foi lido e copiado por outras pessoas livremente. Esse texto, circulando em papiros, feitos com junco e outros materiais, couro de bode, seja lá o que for, circulou, foi lido. E muito rapidamente, outros pensadores vizinhos, de cidades vizinhas na costa, perto de Mileto, em Éfeso, Abdera, Cólofon e outras cidades, eles começaram, tem um cara dizendo que a realidade, a gente já sabe que não tem nada a ver com os deuses, a gente já sabe, mas na verdade ele tá errado, não é a água, é a terra, não é a terra, é o fogo, não é o fogo, é o ar. Então, assim, foi esse movimento de ideias que só foi possível graças à livre circulação do texto, que foi permitindo os outros pensadores, peraí, não. Foram 100 e poucos anos até que me aparecesse um que escreveu o seguinte: todos vocês estão errados. A realidade é construída em cima de pequenos pedacinhos de matéria que não são divisíveis, o átomo. E tudo que existe é formado por compostos, mas esta é a unidade menor, o átomo. Quanto tempo nós levamos para provar que esse sujeito estava errado? Que esse pequeno pedaço que constitui tudo pode ser dividido. Nós levamos 25 séculos. E é interessante perceber que a história da invenção da filosofia ela é fundamentada num grande fracasso. O sujeito estava errado. E é isso que torna a filosofia um conhecimento poderoso. Porque, sob muitos aspectos, ele não estava errado. Quer dizer, os átomos existem.
Eles só não são indivisíveis, né? Mas para formar compostos, eles só formam compostos se forem estáveis, não é isso? Não é à toa que a gente tem uma tabela periódica, assim. Claro, há vários elementos que foram criados no laboratório, né? Mas os elementos naturais que a gente encontra na natureza são o que são, ok? Aí, quando eles se reúnem com outros, eles formam compostos e vão formando devagarzinho substâncias, moléculas e depois outras substâncias mais complexas. Então, nós saímos de uma explicação mitológica baseada em fábulas para observadores que escreveram modelos de explicação ruins, para em 100 e poucos anos chegar em alguém que enunciou uma tese que a gente levou 25 séculos para derrubar e que não estava de todo equivocado. Então, qual o elemento a mais aí? 3 elementos, portanto, para o conhecimento ser racional. Primeiro, ele tem que ser baseado em evidências. Ele tem que ser baseado em observações ou algum tipo de pedaço da realidade que nós possamos elaborar. Evidências não precisam ser apenas uma árvore, a madeira que caiu no chão, a água ou fogo. Evidências podem ser, por exemplo, hoje em dia então, sobretudo, né, opiniões de especialistas. Evidências podem ser conceitos, podem ser fórmulas. Elas podem ser pedaços abstratos da realidade que nos ajudam a entender a realidade, mas evidências. Depois nós precisamos de regras rígidas, que nos ajudem a organizar o pensamento. E isso só apareceu com a lógica. Essas regras rígidas, embora a matemática estivesse lá, só com a lógica, aí existem algumas disputas. Um pensador chamado Parmênides criou os 2 primeiros princípios lá da lógica, o princípio da identidade, A igual a A, aquela formulazinha, e o da não contradição, né? Se uma coisa é A, não pode ser B. Então, todo o discurso, para ser bem enunciado, para ser corretamente enunciado, tem que respeitar essas 2 regras, pelo menos. O da identidade e o da não contradição. Daí começa o jogo. E aí, claro, Aristóteles criou um montão de regras depois, e depois a lógica se desenvolveu muito ao longo do tempo. Então, regras para o pensamento, evidências que vêm de fora, mas quando você junta tudo e constrói seus argumentos, você tem que construir seus argumentos de um modo que eles possam ser questionados. Seus argumentos precisam ser questionáveis. Se eles não forem questionáveis, eles não são racionais. Então, o modelo de explicação do Homero não é questionável. O modelo de explicação de Moisés não é questionável. Mas será que Deus entregou mesmo os 10 mandamentos para Moisés? Assim, não foram 6 dias, foram 8. Na verdade, o calendário estava errado. Não há nada a dizer sobre isso, porque esse não é um conhecimento que se expressa para ser questionado. Ele se expressa para ser obedecido. Se você não pode questioná-lo e se você não tem o que é necessário... Veja só, Valdir. Se você não tem o que é necessário para questioná-lo, muita atenção aqui, então ele é dogmático, ele é religioso, ele não é filosófico. Nós vamos falar disso já já no Espiritismo. Então, o que o Tales de Mileto fez foi propor uma descrição e uma explicação baseada em evidências ruins, afinal a água não era o elemento, mas ele tinha uma para oferecer, baseada em evidências e em regras. Ele estabeleceu uma explicação coerente. Depois ele ofereceu evidências, a água. Mas não era a água, ele estava errado. Sim, mas como ele ofereceu uma evidência, o outro pode dizer que era a terra, o outro pode dizer que era o ar, o outro pode dizer que era o fogo. Até que alguém chegou e veio com uma. Demócrito, o átomo, entendeu? Mas aí como é que as pessoas iam questionar o átomo? 490, 500 e poucos anos antes de Cristo. Pois é, elas não podiam naquela época, mas com o desenvolvimento da tecnologia a gente pôde reconhecer primeiro a existência dos átomos para depois questioná-lo. Então era questionável. O discurso religioso fundador do cristianismo até hoje é e sempre será, não importa o que aconteça, inquestionável. Então, o conhecimento racional ele precisa obedecer regras formais rígidas, ser baseado em evidências e ser questionável. Perfeito, Rod. Você conseguiu cumprir com a nossa primeira etapa. O ouvinte entendeu qual é o conceito que filosoficamente nós somos capazes de defender com seriedade acerca do que é ser racional, que o fato de nós contarmos uma história bem contada não a torna racional, que o fato das nossas descrições atenderem aos nossos anseios, às nossas vontades, não o torna racional, e que, de posse desses 3 elementos que você apresentou como essenciais à racionalidade, a gente pode começar a falar do espiritismo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos associar esses 3 elementos, um de cada vez, à palavra espiritismo. Então, vamos lá. O espiritismo
tem lógica? Existe uma lógica no espiritismo? Pois bem, né? Como uma crença que se afirma racional, o espiritismo está ancorado em regras formalmente corretas ou minimamente corretas em termos formais? Essa é uma boa pergunta. Assim, eu não me sinto apto a respondê-la na íntegra. Eu diria que tem uma boa aparência de correção. Os estudos sobre filosofia da religião se desenvolveram muito no século XX. Parece um tanto contraditório, mas eles se desenvolveram, né? E um dos caminhos para ele ter se desenvolvido bastante foi pesquisadores da filosofia se dedicaram muito a analisar discursos religiosos e eles insistiram que se esse discurso religioso for bem organizado em termos lógicos, isso já seria o bastante para ele ser racional. Então, por exemplo, se você estabelece um Deus criador como premissa, né, tudo começa com um Deus criador que criou o mundo desse e daquele jeito para que as coisas fossem dessa e daquela forma. Se você faz isso, por exemplo, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, você tem 50 livros, né, para percorrer e procurar o desenvolvimento dessa crença ao longo de todos esses livros para saber se tudo o que aconteceu lá na frente é coerente com o que foi estabelecido lá no começo. Então, o Espiritismo propõe, por exemplo, que Deus é um Deus que existe um Deus criador. Esse Deus criador criou o espírito e a matéria. Ambos interagem e o espírito evolui. O processo evolutivo é o caminho pelo qual nós adquirimos consciência e chegamos até aqui para estar discutindo esses assuntos. A gente faz isso por meio das reencarnações sucessivas. O espírito não tem fim, ele é imortal, embora não seja eterno. Todos esses elementos fazem parte da lógica espírita. Então, estudar como eles se encaixam para fazer a ideia geral ser coerente é a nossa lógica. Algumas pessoas vêm e te perguntam assim, mas de onde vieram, se a gente evolui até chegar à perfeição, de onde vem a superpopulação? Aí você diz, os espíritos migram de um mundo para o outro. Assim, mas existe um número limitado de espíritos, Deus continua criando? Essa é uma pergunta perigosíssima porque ela tem a ver com uma certa substância, exige evidência. Nós não temos evidências nem de que Deus criou todo mundo ao mesmo tempo, nem de que ele continue criando. Não temos evidências sobre Deus, o que é um problema, né? Mas nós nem temos evidências sobre como os espíritos brotam ou aonde eles brotam. Então fica difícil responder essas perguntas. Aí você apela para a lógica. Bom, para a lógica espírita, a evolução é um processo sem fim. Em tese, os espíritos deveriam continuar sendo criados ou surgindo, né? Como animais que adquirem consciência no processo evolutivo. Entendeu? Então você recorre à lógica. Então, pelo que eu estou entendendo, quando você argumenta acerca de uma boa aparência de lógica dentro do espiritismo, você está considerando-o como um circuito fechado. Isso. As suas análises em relação ao que ele propõe sobre si não são contraditórias. Então, isso. Ele propõe que o espírito foi criado por um Deus e que esse espírito não existe todo o tempo, porque senão ele seria o próprio Deus, e de que existem espíritos que vêm de um lugar para o outro no universo e assim, e assado e cozido. Então, quando você toma as afirmações espíritas dentro do sistema de conhecimento espírita, dentro das obras espíritas, elas precisam ter sentido em si. Então eu não vou comparar as afirmações com as afirmações da Bíblia ou as afirmações do Corão ou dos livros religiosos de qualquer outro lugar. Ou da ciência. Ou da ciência. Eu vou sempre considerar o espiritismo pelo próprio espiritismo quando eu estiver abordando a questão da lógica. A palavra que você está procurando é coerência. A expressão é coerência interna. A lógica é formal. Você estabelece as premissas, depois você tem que ver se os ensinamentos são coerentes com elas. Então, por exemplo, seremos julgados e punidos, acabaremos no umbral, no inferno, etc. Se o Espiritismo propõe como premissa que o próprio espírito é responsável pela causa das suas dores, um juiz externo não é coerente com essa premissa. Homens e mulheres são diferentes, ou deveríamos pensar homens e mulheres de modo muito diferente em termos de valor que atribuímos à vida deles? Não, peraí, se os espíritos não têm sexo e se a igualdade entre os espíritos é um elemento fundamental da doutrina espírita, estabelecer distinções rígidas de valor entre homens e mulheres é um problema que nos coloca diante da falta de coerência. Entendeu? Então assim, aí lógica é sempre interna ao sistema. E a palavra-chave é coerência. Perfeito. Acho que nós
chegamos a um ponto suficiente acerca do primeiro aspecto que nós ficamos de analisar. O espiritismo precisa ter lógica interna, precisa ter uma coerência, ele precisa ser capaz de se sustentar a partir dos seus argumentos. Bom, vamos lá. Próximo ponto. O espiritismo respeita evidências? Muito bem. Evidências. Evidências é uma palavra-chave tão importante que o Kardec usou na introdução do Livro dos Espíritos, né? E ele faz um elogio à doutrina que ele mesmo está fundando, porque ele afirma várias vezes que ela possui suporte em evidências. O Kardec estava pensando especificamente ali na quantidade de provas materiais por meio da mediunidade. A mediunidade no Espiritismo é o braço forte da sua relação com a produção de evidências. Não só com a produção, né? Mas com a identificação de evidências. Evidências de quê? Evidências materiais de que existe interação na matéria de algo que não é material. É isso. O que a mediunidade é capaz de nos oferecer é isso. Evidências materiais de que há na matéria a interferência de algo que não é material. É claro que essa já é uma afirmação que corre altos riscos de ser contraditória, né? Não de ser ilógica, né? Porque como uma coisa que não é material pode interferir no que é material? Isso já é um problema, assim, para os ateus, né? Para os cientistas. E claro, e eles estão certos, afinal de contas, para nós, ou para a maioria de nós, material e espiritual são duas coisas rigidamente diferentes. Rigidamente. Tão rígidas que seriam dois mundos. Algo que a filosofia chamava de dualismo de substância, né? Sim, o material e o espiritual são substâncias de duas naturezas abissalmente separadas. Mas se são, por que interagem? Então o espiritismo, criado pelo Kardec, chega e diz: nós temos evidências dessa interação, nós podemos produzi-la à luz do dia. O ponto é, 2024, e aí? Então assim, o espiritismo, como uma doutrina criada por Kardec, prega não só o respeito, mas a necessidade da produção de evidências. E o espiritismo hoje em dia? Aí, Valdir, eu acho que nós começamos a ter um problema bem sério, tá? Então, já podemos voltar a isso, né, para fazer uma breve revisão discutindo problemas, mas em termos kardecianos, eu diria que a aposta do Kardec é que o espiritismo se desenvolvesse como um sistema de crenças racional, porque não foge à necessidade de demonstrar por meio de evidências suas alegações. Então, quando Kardec ia a uma sessão de mesas girantes, ou quando ele via uma cesta psicografando, ou uma psicografia direta, ou quando ele via um médium incorporado comentando sobre algum fato específico, ou ele recebia cartas com informações psicografadas de outras regiões do mundo, ele considerava isso como evidências. O que ele estava observando, o que ele estava fazendo era observar o mundo externo e dizer: estas coisas aqui possuem um significado. E este significado existe vida para além do corpo. E que isso tudo podia ser harmonizado num sistema explicativo logicamente coerente. Deus, a evolução. E antes, então, de criar as lógicas, ou melhor, a lógica das premissas que nós estávamos conversando antes, Kardec observou que havia evidências acerca da existência de uma vida que não era material. Isso. E, elaborando sobre isso, chegou à conclusão das afirmações que vão depois ser julgadas logicamente como um sistema fechado para saber se ele é coerente ou não. Um sistema completo. Que, segundo ele, foi entregue pelos próprios espíritos, né? Então ele disse: olha, eu comecei pela observação, que era bem o ânimo, o espírito da época, né? Comecei pela observação, reconheci a existência dos fenômenos, investigando, obtive uma explicação. E essa explicação sobre os fenômenos, primeiro, me levou a uma explicação geral. Não é à toa que a parte 1 do Livro dos Espíritos é sobre isso, sobre essa ordem geral das coisas. Certo. Então, nós já conseguimos entender a relação do espiritismo com a observação da realidade, ou seja, como é que ele, pelo menos no período de Kardec, como ele se relacionou com as evidências que lhe estavam disponíveis.
nós já entendemos que, como diria no direito, prima facie, de cara é possível dizer ali, superficialmente pelo menos, que o Espiritismo possui uma lógica, uma coerência interna na sua argumentação. Vamos avançar para o próximo elemento acerca da discussão do Espiritismo ser ou não racional. O Espiritismo respeita questionamentos na sua prática, porque você havia dito quão importante foi no período em que Tales propõe a água é a essência de tudo e que isso se tornou público e outros homens comuns, como você diz, da época, puderam dizer, não, é a terra, é o fogo, é o ar, enfim. O Espiritismo respeita questionamentos na sua prática interna, ele é aberto a ser questionado. Então, mais uma vez, né? O Espiritismo kardeciano do Livro dos Espíritos, ele propõe que isso aconteça. E o Kardec sabia que esse era um elemento fundamental da racionalidade da doutrina que ele havia criado. A abertura a questionamentos faz parte da essência do Espiritismo. Afinal de contas, caso os espíritos de fato existam, eles não pertencem a nenhum grupo especial. Ou pelo menos não existe um grupo filosófico, religioso no mundo dos mortos, né? Existe uma pluralidade gigantesca que vai até outros planetas e outros mundos, não é? Então, evidentemente, toda pessoa que puder conversar com os espíritos por meio dos médiuns abrirá a porta de uma infinita quantidade de possibilidades. Então, o Kardec do Livro dos Espíritos estava pronto para reconhecer que aquelas perguntas do livro não eram um conjunto pronto, acabado de ensinamentos e que novas perguntas, novos ensinamentos seriam acrescentados com o tempo à descrição da realidade que está proposta ali. A descrição da realidade e a explicação da realidade que está no Livro dos Espíritos é limitada, e o Kardec sabia. Então, quando ele fala em conhecimento progressivo, ele não está falando, por exemplo, apenas de imaginar que o futuro abraçaria novos espiritismos. Não, ele está se referindo ao fato de que o tipo de acesso ao conhecimento da realidade proposto pelo Espiritismo fosse ampliado. Ele não estava dizendo assim, vocês acabarão descobrindo mais cedo ou mais tarde que o mundo foi criado em 8 dias e não em 6. Não é isso. Ele está dizendo, o conhecimento que eu estou publicando agora nos dá acesso diferenciado à realidade. Mais tarde, vocês irão ampliar esse acesso e vão conhecer ainda mais essa realidade, a sua multiplicidade, a sua infinitude. Muito bem, ele parecia bastante consciente disso no Livro dos Espíritos. A boa pergunta aqui é, e o Allan Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele é a mesma pessoa? O Espiritismo brasileiro faz isso hoje? Nós acabamos criando uma religião tradicional ou mantemos o espírito do Livro dos Espíritos dominando a nossa cena? Essas são as perguntas que interessam. Antes da gente entrar nestas perguntas que interessam, Rod, a gente precisa de um último ponto. Nós conversávamos, ou melhor, nós anunciamos o episódio falando sobre a regra que Kardec havia descrito no Evangelho segundo o Espiritismo acerca da universalidade dos conhecimentos espíritas ou da anunciação dos espíritos. Pois bem, você havia nos dito que um dos elementos essenciais da racionalidade é a existência de regras para avaliar o mundo exterior e a sua descrição. Kardec diz, olha, eu estou vendo aqui alguns fenômenos que me parecem inexplicáveis pelaquilo que eu conheço hoje, ele era um homem culto. Acho que a melhor explicação para isso existe vida para além do corpo. Vou elaborar, ou melhor, recebi aqui a explicação por este próprio método de que existem espíritos, de que eles foram criados por um Deus, de que eles são imortais, de que eles migram de um lugar para o outro. E eu posso garantir, ou melhor, eu posso indicar que estas minhas afirmações respeitam a racionalidade porque elas foram obtidas por muitas fontes diferentes. Então, a regra que Kardec anuncia para garantir a racionalidade das suas reflexões é uma multiplicidade de fontes. Rod, esta regra é suficiente? Acho que é importante fazer uma distinção aqui. Não. Na verdade, do nosso conjunto
aqui de condições para admitir que uma crença pode ser ou não racional, regras, evidências e questionabilidade, elas não podem estar separadas, elas precisam estar juntas. Se faltar uma delas, o resto não funciona. Se nós nos transformamos numa comunidade de crenças que segue um conjunto muito rígido de regras, porém não adaptado à realidade, que não combate seus vícios internos, não combate a autoilusão, auto-engano, etc., os espíritos com quem nós falamos continuarão falando as mesmas coisas que foram ditas desde sempre. Essa é uma das minhas críticas. Então, assim, não basta, por exemplo, e eu penso aqui que o que você está me perguntando está mais bem colocado quando nós pensamos no acesso a evidências, porque o conhecimento espírita vem por dois lados. Ele vem por causa dos seus conceitos filosóficos, né? E ele vem por causa do acesso a evidências. Então, essa regra estabelecida pelo Kardec é uma regra de controle do tipo de conhecimento que chega até nós por causa das evidências. Mas você veja, sem que esse acesso a evidências obedeça ou esteja amparado num conjunto de regras lógicas bem fortes, e hoje em dia, inclusive científicas, ele pode dar margem a um processo de auto-engano muito poderoso. E é assim que comunidades espíritas se tornam fechadas demais a qualquer tipo de questionamento. Elas só falam com seus próprios espíritos, elas ouvem os mesmos médiuns o tempo inteiro e elas rejeitam qualquer tipo de coisa que vem de fora. Beleza, Rod, a gente conseguiu então abordar elementos essenciais para aquilo que nós pensamos que pode ser um espiritismo racional. Na sua última resposta agora, você estava abrindo algumas observações sobre o movimento espírita e sobre a vida contemporânea do espiritismo, sobre o que é o espiritismo no Brasil, o espiritismo que a gente conhece e como ele se desenvolveu a partir do século XX. Eu quero convidar o nosso ouvinte a esperar um pouquinho mais para que nós falemos sobre isso num outro episódio, porque existem questões muito importantes sobre como o espiritismo se desenvolveu no Brasil, sobre como ele ganhou aspectos de uma religiosidade muito mais próxima daquilo que era tradição europeia do que propriamente daquilo que Kardec estava divulgando no começo das suas movimentações em favor do espiritismo, nas suas primeiras viagens, nas primeiras edições da Revista Espírita. Nós temos um aspecto de racionalidade que talvez precisasse voltar a ser discutido no espiritismo hoje. E o espiritismo hoje parece ter pouca preocupação com a racionalidade. Então, fica isso como um convite para que o nosso ouvinte possa avançar nas reflexões sobre espiritismo e razão daqui a um tempo, porque nós vamos lançar um segundo episódio sobre esse assunto. No de hoje, e eu não sei se o Rod vai querer ou vai precisar de mais de um complemento ao meu resumo final, mas o que eu gostaria de deixar como um lançamento, uma observação final é: a humanidade demorou muito tempo para conhecer critérios de racionalidade. Ela finalmente conseguiu estabelecer algumas direções e alguns elementos para que nós possamos julgar uma explicação ou um pensamento como racional. Ele precisa responder ou atender concomitantemente a critérios ou regras que tenham base em evidência e que possam ser discutidos amplamente. O espiritismo, no seu começo, parece estar muito preocupado com estes elementos: respeito às evidências que são possíveis de serem observadas, abertura para que elas possam ser analisadas por terceiros que poderiam oferecer outras explicações, e regras que pudessem assegurar a racionalidade de todo este procedimento. Rod, temos um episódio? Sim, Valdir, temos. Acho que ficou bem didático, o pessoal pode aproveitar bastante. E acompanhando aí na segunda parte, quando a gente pode trazer casos e pontos específicos para a discussão. Maravilha! Um abraço a todos, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por nos ouvirem, e estamos disponíveis, na medida do possível, nas nossas redes sociais. Mandem as suas perguntas, os seus comentários, que cedo ou tarde nós iremos respondê-los. Tchau, tchau.